Estamos começando mais um episódio da nossa série sobre trabalho em Malta e hoje eu vou conversar com o Sérgio, que é engenheiro de software, que já veio com o seu emprego garantido do Brasil como desenvolvedor e ao longo da sua carreira aqui em Malta foi promovido a gestor. Vamos conhecer a trajetória dele por aqui? Obrigada por ter aceitado o convite de você contar um pouco da tua trajetória como engenheiro de software aqui em Malta. E gente, primeiro da área de TI aqui para falar com vocês. Eu que agradeço o convite. Acho legal também compartilhar experiências, assim, informação, que é sempre bom, sempre dá para ajudar, né? Então vamos começar da tua trajetória lá do Brasil, né? Como eu falei pro pessoal aqui no início, ele já veio com o emprego do Brasil, né? Exato. Você já veio. E como que foi isso? Você já tinha essa vontade de morar no exterior? Malta já era uma opção? Como que surgiu tudo isso, assim, de você começar a aplicar, sabe? Então, essa questão do exterior, eu tinha esse desejo, mas nada muito aflorido, vamos dizer assim. Mas o que fez isso daí ficar mais forte, esse sentimento, foi o contexto que eu estava. Eu era novo, eu tinha 25 anos, e eu estava trabalhando bastante, bem padrão brasileiro, uma empresa, indo para o escritório, uma carga horária relativa, com horas extras frequentes, e eu estava começando a perder eventos, vamos dizer assim, momentos. Familiares, assim. Eu morava em outra cidade, minha família morava em outra, então eu ia menos porque no final de semana eu estava cansado, então eu acabava vendo minha família um final de semana por mês. E aí todo esse cenário me fez amadurecer essa ideia. Naquela época minha namorada, hoje minha esposa, também me apoiou com essa ideia e eu comecei a ver vagas para fora do Brasil. E foi meio que assim que começou tudo, Mas você tinha, assim, um país em mente? Vou pro Canadá, vou pra Europa. Você já tinha, assim, uma ideia de onde você queria aplicar? Ou você estava, assim, super aberto a qualquer coisa que surgisse, assim? A verdade, não. Eu não tinha um país, assim, focado. Tanto Certo. que eu tentei muitos, assim. Eu lembro México, eu tentei Canadá, Estados Unidos, Dublin na Irlanda, e eu tentei um muito bizarro, que foi até em Bangkok. Mas esse eu fiz mais pela experiência da entrevista. Pra pegar, porque quanto mais entrevistas você faz, é uma experiência, é uma dica que eu dou que eu acho que vale a pena, você se enriquece, você vai criando Experiência, né? Exato. E você foi buscando essas vagas aonde? LinkedIn mesmo? Então, mais de uma plataforma. A maioria foi LinkedIn, sim, mas o Canadá tem uma plataforma mais específica que eu usei. E nesse de recrutadores, entrando em comunicação, uma recrutadora de Malta veio me falar na época assim, você não está interessado em vir para Malta, trabalhar em Malta, porque o seu perfil, ela viu o meu job description, seu perfil é muito para Malta, porque assim, na época eu trabalhava muito com .NET. E Malta, naquela época, não sei hoje, acredito que ainda hoje é bem forte sim o mercado de .NET e Microsoft aqui em geral. Eu não vou negar. Na época, quando ela falou Malta, eu achava que era uma ilha da Itália. Eu não vou negar. Normal, Isso gente. é bem clássico. Clássico. Aí eu lembro que até a minha esposa falou, não, Malta é um país independente. Aí eu fui atrás e comecei a ler. Porque assim, quando eu pensei que era Itália, eu falei, cara, eu não falo italiano. Eu já tinha ouvido falar como era Itália. E quando eu descobri que o inglês era oficial aqui, eu acho que vale ressaltar uma coisa. Quando eu estava no Brasil, eu estava no Brasil, mas a maioria eu trabalhava remotamente para os Estados Unidos. Então eu já tinha um contato com o inglês. Não numa imersão no nível de você morar fora. Porque quando você trabalha remotamente, quando você desliga uma call, uma ligação, é muito fácil você falar em português ou na sua língua nativa com a pessoa que está do seu lado e estava na reunião para tirar as dúvidas. É diferente. Mas já de trabalhar em inglês no meu dia a dia, já me dava uma tranquilidade quando eu vi que Malta tinha o inglês como uma língua oficial. Com certeza. Então, aí que foi que eu virei a chave para Malta e falei, não, posso começar a considerar. E aí eu dei a chance para essa recrutadora, ela falou, vamos com calma, aquela coisa normal, ela entendeu meu perfil. Ela foi bem legal, ela fez uma ligação comigo e, cara, quase 2 horas para me entender mesmo, para entender o que eu queria, como eu sou, para me colocar na vaga. Isso até é uma dica que eu dou para o pessoal assim, tem muito recrutador que às vezes só pensa em você como dinheiro. Infelizmente é assim, ser humano é ser humano, tem bons e tem ruins. Então assim,
veja se a pessoa tá querendo mesmo te ajudar. E, cara, ela me colocou em 2 vagas. Uma delas, que foi a primeira que eu me inscrevi, foi a que eu passei. E como que foi esse processo, assim? Então, beleza, você já estava aceitando que, beleza, Malta era uma opção, né? Exato. Dentro ali que falava inglês e tal. E como que foi esse processo, assim? Quanto tempo ele demorou? Você teve que fazer várias entrevistas, testes? Como que foi, assim, para aplicar como desenvolvedor, né? Exato. Malta, eu não posso falar que é diferente dos outros. O processo é bem padrão dos outros. Assim, todos os processos que eu fiz, por exemplo, Canadá, para Irlanda, Estados Unidos, até México, é bem padrão. Primeiro você vai ter um behavior, né? Ver como você é, passar por um pré-filtro. Depois você vai fazer um teste, entendeu? Existe casos de você ter que codar na frente, né, online, mas o de Malta que eu passei, na verdade nenhum deles foi online, eles me mandaram o teste, tinha um deadline e eu entreguei esse teste. Depois, isso é bem padrão, você vai chegar numa segunda parte técnica que é tipo uma análise do que você fez, você vai explicar por quê, eles vão te confrontar com outras ideias, você debate, bem um processo. No caso meu de Malta, eu ainda tinha nessa empresa tinha uma reunião final que eles chamavam que era com o CFO. Certo. Desculpa, o CTO. E, bom... Aí, padrão, assim, um processo bem meio padrão. padrão. O meu de Malta, sim, foi bem padrão. E aí eu passei... E aí começa todo o processo do visto, que é Exatamente. Como que foi isso, assim? Eles te passaram todas as documentações tranquilo para te dar entrada, né, no visto? Como que foi? Você teve que correr atrás? Então isso é uma coisa bem... Que é particular de cada empresa, né? Essa é a palavra, é bem isso. Bem particular. E é uma das partes mais importantes, o que acontece? Quando eu passei, e eu só dou a dica para todo mundo, assim, tenha calma, porque você está num processo de visto. Um processo de visto não envolve só a empresa que você passou, envolve também o país precisa te dar permissão. Qualquer país vai ser nacionalista e vai defender o seu cidadão. Então, para você contratar uma pessoa de fora, toda empresa precisa provar que ele não conseguiu, assim, normalmente, você precisa provar que você não consegue achar esse empregado no mercado nacional. Então, vai com calma. O que eu fiz foi assim, de novo, eu estava num emprego bom no Brasil, eu não posso reclamar disso. Eu trabalhava bastante, com um estilo de vida bem mais parecido com a América, assim, Estados Unidos, do que com a Europa. Mas era um emprego bom, eu não posso reclamar, tinha promoções. Então, o que eu fiz? Eu combinei com a empresa, que eu falei assim, como o meu visto tinha 2 fases. Primeiro, o governo tinha que emitir o visto para mim, o governo de Malta, para eu poder ir. Aí eu posso ir até com só uma passagem de ida, eu não preciso comprar uma passagem de volta para cancelar. Eu combinei assim, a partir do momento que o governo emite o meu visto, que eu posso ir para Malta para dar continuidade e finalizar o visto, eu vou notificar a minha empresa e começar o meu aviso prévio. Então você queria ficar seguro de que até o momento que eu tiver o visto, exato, eu vou, senão... E é a dica que eu dou, porque assim, eu já ouvi histórias de pessoas que passaram e já deram aviso prévio e de repente deu problema no visto. Assim, felizmente a história que eu conheço deu certo, mas demorou um tempinho a mais, porque o meu visto, se não me engano, demorou quase 3 meses para ser emitido. Nossa, foi bastante. Isso, foi final de 18, eu só fui para, sei lá, março de 19 para conseguir. E essa pessoa deu um aviso prévio que no Brasil normalmente é 1 mês, ela ficou 2 meses sem salário, entendeu? Naquela expectativa. E tendo que gastar, porque quando você vai mudar, você tem que colocar em consideração isso. Você vai ter um aluguel, calção, então, e é euro, você vai ter uma conversão. Então essa pessoa assim, então faz as coisas com calma. Vai dar certo, mas... Tenha paciência. Exato, né? como falam aqui, baby steps, vai dar tudo certo. E a empresa pagou tudo para você, inclusive passagem para você vir? Ela me deu um reallocation support, que eles chamam aqui, sim. Não pagou minha passagem, eles me deram dinheiro e eu usava como eu queria. Certo. Eu queria muito lembrar quanto foi o valor, mas de Tá, coração eu não lembro. No meu caso foi bom, assim, eu vim para uma empresa que era grande aqui em Malta. Ela Certo. tinha escritório, por exemplo, tinha um escritório grande aqui e ela tinha escritórios fora de Malta. Então, nem toda empresa vai ser assim, mas o que ela me fez foi uma coisa sensacional, ela reconheceu o meu currículo, o meu diploma, eu mandei, ela pagou um tradutor aqui, reconheceu, então eu tenho no registro acadêmico de Malta aqui, eu tenho a minha equivalência com um bacharel aqui. E eles fizeram tudo isso pra você? Tudo incluso. Nossa, bacana. Então... Entendeu? Eu tenho aqui, tanto que quando eu vim mudar de empresa aqui,
porque sempre que você precisa fazer o processo, explicar por que você está contratando essa pessoa, como você tem que mostrar, nas posições que eu tenho, você precisa mostrar diploma. Então já está cadastrado o meu nome, minha universidade aqui no sistema de Malta, entendeu? Já facilita muito, Já facilita, né? essa primeira empresa já facilitou muito pro resto. E sim, eles me deram um reallocation Esse valor para você se estabilizar, usar como pagar eu quiser. aluguel ou comprar passagem, Isso. enfim, até você vir, assim. Exato. E de documentos, assim? Aí o que eles pediram? Cara, o meu diploma, o meu CV não estava num formato europeu. E na época, isso foi 18, 19, ele precisava estar naquele formato CV, PES, é um formato europeu. Europass. Europass, acho que é isso. Porque Malta, o governo obrigava. Eu não, acho que hoje não tem mais isso, mas eu precisei fazer essa tradução, precisei mandar meu diploma, precisei preencher muitos formulários, o formulário 1C, tudo. Eu não lembro todos os nomes, Sim. mas tudo isso eles me mandavam, eu preenchia, eu escaneava digitalmente e mandava para eles, entendeu? E assim foi indo. Chega um momento que você, quando já está meio que tudo certo, eles vão falar, beleza, então assina. Isso você vai imprimir, você vai assinar e você vai ter que pagar para enviar um correio internacional. Você pode usar um SEDEX, eu usei o próprio sistema público do Brasil, né? Assim, você paga, mas você tem empresas privadas que também podem mandar, então foi tranquilo. Foi super tranquilo. E antes da gente entrar basicamente no que você fazia e na empresa, só para o pessoal ter uma ideia, qual é a média mais ou menos de valor anual, né, de salário para a posição que você entrou? Assim, então você entrou como desenvolvedor, você já tinha uma experiência grande, né? Assim, eu quero desmistificar uma coisa assim, você não precisa ser sênior para vir, tá? Você pode ser júnior, pleno, sênior, não vai ter esse problema. Se fosse para falar em médias, vamos dizer, aqui de Malta, hoje, porque hoje as coisas mudam, eu diria que um júnior, em média, ganha uns 30 mil anuais. Aqui você sempre vai anual. E outra dica, sempre que você vê um salário, coloca no Google Malta Salary Calculator, como qualquer outro país da Europa, e veja a taxação, que se classifica lá... que não vai ser aquele valor, né, dividido exato, por 12. Não, exato. Coloca aí você vê, aí coloca... Bom, como eu estava falando, 30, mais ou menos um júnior. Tá. Eu vou colocar uns 40 para um pleno, um sênior, uns 50, 55, e aí daí você vai começar uma parte mais de gestão, que aí você vai 60 para cima, provavelmente. E aí a pergunta que não quer calar. Todo mundo sabe, vendo os nossos outros vídeos, né, que tem muita gente que entra na área de iGaming. Você entrou também na área de iGaming ou foi uma empresa que não tinha nada a ver com esse mercado? Excelente pergunta. Assim. Eu entrei para iGaming, eu não vou negar. A iGaming aqui fez Malta bombar. Eles foram um dos pioneiros com essas coisas e atraiu muitas empresas. E sim, eu não vou mentir que a iGaming tem, assim, se você me pergunta, como a pergunta anterior de uma média, o iGaming sempre vai estar, vamos dizer, um passinho à frente em questão de salário. Salários são melhores, exato. Né? Só que eu acho que entra também um princípio ético, assim, eu não gosto muito de iGaming. iGaming não é só, deixar bem claro para as pessoas, não é só poker ou... É tudo, cassino. Né? Apostar em cavalo, até a loteria que seu pai vai, ou sua mãe, ou qualquer... É loteria. E no final, assim, eu não gosto muito. Então, às vezes, quando eu tive uma oportunidade de sair, eu saí porque, assim, é meio que você está trabalhando para algo que... você não vai a favor. Não condizia com seus valores isso, ali, né? Isso, mas eu não vou negar e eu acho legal compartilhar com o pessoal que, assim, os salários são muito bons. E você não precisava saber nada em relação específica desse mercado, assim? Ou você precisava ter uma noção para aplicar para essas vagas? Cara, legal. Normalmente, até se você falar com qualquer recrutador, assim, conta muito se você já tem experiências prévias, anteriores com iGaming. Isso pesa muito. Se você tiver dois candidatos e um tem, provavelmente ele vai ganhar. Então, sim, pesa, mas não é um must. Assim, você consegue ser contratado sem essa experiência. Por conta, eu digo, né, da área de desenvolvedor, se isso ali impacta muito no teu dia a dia, não impacta muito... porque, mesmo sendo um desenvolvedor, você precisa entender da regra de negócios por trás para implementar da forma correta. A empresa que eu fui me deu, só para você ter noção, um mês. Eu fiquei um mês sem codar, sem trabalhar. Era todo dia ir para o escritório, entrar para uma sala de treinamento, igual uma lousa, igualzinho uma aula, e fazer treinamento de regra de negócio de iGaming, saber como é.
Que entendeu? legal, então já tinha esse treinamento, assim, pra você realmente ter uma imersão naquele Exato. negócio. Pra você ter noção como eles já estavam preparados para contratar pessoas sem experiência de iGaming, Aham. entendeu? E agora, pra quem, assim, é desenvolvedor e está assistindo esse vídeo, o que você fazia exatamente, assim, um resumo, o que você fazia nessa empresa, assim, de iGaming? Ah, beleza. Essa primeira que eu fui, eu cheguei como back-end, entendeu? Mas depois eu comecei no finalzinho, antes de uma promoção, eu fiquei meio full stack. Eu cheguei, como eu falei, com .NET, meu teste foi em .NET, tudo. Só que no final eu estava já mexendo um pouquinho de front, mas assim, não é uma coisa que eu tenho uma paixão. E aqui, como qualquer outra empresa de tecnologia, Malta, o mercado não é tão diferente. Você tem uma flexibilidade, uma transparência para falar, pô, eu não sou tão não familiarizado, mas não é uma coisa que te interessa Eu gosto tanto. muito. Exato, e eles vão falar, não precisa trabalhar sempre na desk. Óbvio, se não tem outra pessoa, você tem que trabalhar. É assim, cada um se ajuda, é um time no final. Sim. Então assim, eu comecei como back-end e dei um pezinho ali para full stack. E quanto tempo que você ficou nessa primeira empresa, nessa tua primeira experiência aqui em Malta? O total, do começo ao fim, acho que foi 1 ano e 10 meses. Ah, foi um tempo significativo, Sim, assim, sim, é. sim. E qual que foi a tua motivação para você sair e partir para um próximo passo, um próximo objetivo, assim, aqui em Malta em relação à profissão, assim? Então, eu acho que, para responder essa pergunta, eu só vou contextualizar uma coisa antes. Esse 1 ano e 10 meses que você fez a outra pergunta, também teve pandemia no meio disso. Então, o mundo parou, todo mundo sabe, trabalhando de casa. E nesse meio tempo, eu tive uma promoção que, assim, não seria naturalmente. A vida também é uma questão de sorte, às vezes. Eu tinha um team lead no meu time e, assim, semanas antes da pandemia estourar, fechar aeroporto, tudo, ele se mudou para... Ele tinha se demitido porque ele estava se mudando com a família, uma questão familiar, para a Espanha. E, bom, ele se demitiu, a gente estava recrutando um team lead. Só que aí veio a pandemia, lockdown, tudo, não tinha como contratar, não tinha como chegar e treinamento. Então, assim, os recrutamentos foram tudo pausado no time. E aí fizeram todo um replanejamento na empresa toda e, no meu caso, o meu time, porque tinha mais de um time, precisava de um team lead para cada time. Como o meu não estava, fizeram uma votação e como dentre os seniors que tinham lá, a galera votou mais para eu liderar. Não seria uma questão assim de... a ideia no começo era ser temporário, mas ficou definitivo, entendeu? Aí... Então você foi promovido ainda dentro desse... Exato, e aí eu comecei a... Nesse contexto você vê que eu ainda ficava uma porcentagem de codando e uma porcentagem mais em gestão. E aí comecei a me interessar por negócios, assim, regras de negócios e aí veio uma oportunidade, o CTO da empresa estava começando um novo projeto, ele me convidou e juntou o útil ao agradável, que era um sonho que eu tinha de começar uma empresa, porque assim, eu sempre trabalhei em projetos, assim, já estavam prontos, eu só comecei, eu só continuei. E ele já me conhecia o meu trabalho, então, quando você começa uma empresa nova, você tem que transmitir confiança e tudo isso. Mas quando você já trabalha com a pessoa, você já tem essa vantagem. Então eu teria carta branca, seria um negócio que eu poderia fazer do meu jeito, com tudo que eu estudei e, cara, foi uma oportunidade que eu não falei não. Brilhou os olhos. Brilhou, e assim, e não me arrependo. Foi uma fase muito boa na minha vida e foi por isso que eu mudei, entendeu? E tinha um pezinho que é o que eu mencionei antes, que era... Eu não era super feliz no iGaming, assim. Sim, então tudo colaborou para que você Exato. mudasse. E aí, dentro desse projeto, você ficou mais ou menos quanto tempo para você passar para sua terceira, que é o que você está agora, né? Exato. Esse eu fiquei mais 2 anos. Esse eu fiquei 2 anos. Foi muito legal. Assim, esse eu não vou mentir, assim, como o cara já me conhecia, que me convidou, eu não fiz teste. Ele já me conhecia no meu trabalho. Exatamente. Esse foi um exemplo claro de networking. E, cara, eu fiquei 2 anos lá, a gente fez muita coisa. Era um time totalmente remoto, foi uma coisa muito diferente. Porque também teve essa coisa de final de pandemia, voltando ao normal, mas... E era uma empresa do quê, assim, só pra gente ter uma ideia, assim, Então, eu mudei totalmente de indústria. Era uma empresa
a gente queria fazer um produto novo para a indústria de lixo aqui de Malta. Na verdade, não de Malta, minto, eu vou me corrigir, era para a indústria de lixo na Europa, porque a Europa tem uma legislação disso. E a gente focou em todas as áreas dentro disso, desde residencial, hospitalar, comércio, tudo que você imaginar, entendeu? Era para interagir com tudo. E o mais legal disso é que, eu não falei isso no começo, mas eu sou formado como engenheiro da computação, mas a minha carreira, a maioria, foi com software. Tanto que aqui em Malta eu trabalho com software antes também, só que nessa empresa a gente teve a oportunidade de trabalhar com IoT, e foi sensacional também isso. Foi uma parte que eu gosto, é difícil achar mercado e eu consegui, então... E foi um desafio, né, se for pensar, né, algo novo que você, como você mesmo falou, você começou algo do zero, né? Exato. E você tinha toda a liberdade, então uma baita experiência, né, ainda numa área que você não conhecia, teoricamente, de lixo, assim, né? Novo, muito legal. Novo, totalmente novo, aprendi muito também, aprendi muito. E aí, como que foi essa transição para essa próxima vaga que é a que você está atualmente, assim? Como que foi? Surgiu uma oportunidade, te convidaram, ou você já estava buscando outra coisa? Então, isso é uma coisa que o pessoal vai perceber se mudar. Assim, uma vez que você pisar em Malta ou na Europa e você colocar no seu LinkedIn que você está localizado aqui, vai bombar de recrutador. E eu não estou brincando, assim, toda semana você vai ter alguém te oferecendo alguma coisa. Então, essa foi do mesmo jeito. Eu tava tranquilo e aí falaram, mano, tem uma empresa nova, uma startup. E assim, eu amei startup, tá? Eu comecei trabalhando para empresas muito grandes, muita burocracia. Tem seus valores, muitos processos, mas a startup é uma coisa que, assim, pessoalmente, cada indivíduo é único, cada pessoa gosta de uma coisa, acho que você tem que procurar o que te deixa feliz. E é o que eu gosto hoje em dia, entendeu? E quando me surgiu uma oportunidade para essa startup, obviamente, financeiramente muito melhor, e desafios muito maiores, eu acabei topando. E, assim, eu fiz o teste ainda em .NET, mas como já era uma posição que eu venho exercendo que metade gestão, metade codando, é o que eu falo, assim, eu não posso só mais focar no back-end, que seria o .NET, que é o meu strongest, tipo o que eu sou... Teu ponto forte. Exato, meu ponto forte. Eu preciso ter uma noção de tudo, então desde de front-end, back-end, preciso saber infraestrutura, entendeu? Acho muito legal. Para quem tá... E isso não é Malta, na minha opinião. Acho que isso é no geral. E a dica que eu dou para as pessoas é assim, estudem, assim, sejam atualizados. Eu acredito que eu consegui crescer aqui em Malta, porque eu estudava, eu não deixei as coisas... Ficou no teu confortável ali. Exatamente. E hoje, eu até comentei, né, no início, ele trabalha com gestão, né, com team lead. Então, você comentou que nessa tua primeira experiência você trabalhou um pouquinho no final ali com isso, né? Isso contou muito também para você ser contratado para essa. Exato, pesa. É igual você ter experiência com a game para trabalhar em game, exato. As experiências anteriores sempre vão pesar. E essas trocas de empregador? Tranquilo, você já tinha comentado que tinha ficado lá a tradução do seu histórico, já facilitou, mas você teve que apresentar outra coisa, as empresas davam tudo também, te auxiliavam? Isso, todas as empresas me auxiliaram, eu acho que você pode também negociar isso durante o seu processo, sempre me auxiliaram, mas vamos dizer assim, a primeira barreira mais difícil é a primeira. Uma vez que você está cadastrado no sistema, vai ser tudo mais fácil. Por exemplo, o meu diploma já estava lá, era só um processo de change employer. Então, assim, demanda tempo. Acho que vale ressaltar que eu não tenho cidadania europeia, eu sou brasileiro. E isso demanda mais esforço e mais tempo. Se você tem uma cidadania europeia, vai ser muito mais fácil para... Aqui em Malta, vamos dizer. Facilitam os caminhos, né? Mas ele não impede que aconteça, porque, alguma. Né? Temos um exemplo aqui, Exatamente. Vários exemplos aqui. Então, muito bacana. E assim, se fosse para você dar assim, uma mega dica para quem está procurando
trabalho no exterior, né? Você já deu várias dicas ao longo aqui, obviamente, mas tem uma coisa assim que deu um estalo, que foi importante no teu processo que você daria de dica, seja em relação ao inglês, seja em relação à aplicação, o processo? Legal. Primeiro, eu já comentei, seja atualizado. Eu acho que às vezes tem muita pegadinha no mercado e você, por exemplo, vão te dar um teste com uma tecnologia, que essa tecnologia não está na última versão. Fala que não está na última versão. Se você tiver uma proatividade de tentar fazer esse teste, mas mostrando essa tecnologia na última, trazendo as últimas coisas do mercado, eu acho isso muito legal. Acho que comunicação, o segundo pilar, assim, principalmente numa entrevista, você precisa saber se comunicar, entendeu? Não tô falando se vender ali, assim, né? Exato. A ideia, aqui eu não vou entrar no mérito do inglês, porque, por exemplo, eu não tinha um inglês fluente. E não é o inglês que eu tô falando assim. Você pode não ter o inglês fluente, mas você precisa saber se comunicar, ser direto, não enrolar. Essa questão do ser proativo, além da tecnologia que eu mencionei, eu dou outros exemplos, assim. Às vezes eles mandam, sei lá, te colocam num repositório para você fazer o projeto. Eu acho legal você tentar fazer algo a mais, entendeu? Por exemplo, me mandaram uma vez um projeto, era um monolito, eu fiz e para finalizar eu fiz um deploy, eu literalmente coloquei ele num free cloud server, na época era o Heroku, mas hoje não é mais de graça, enfim. E quando eu fui apresentar, eles não precisaram ver o código. Eu falei, se vocês quiserem, vocês podem acessar esse link e vocês podem, além de ver o código, vocês podem literalmente testar. Então você fazer uma proatividade nunca vai mal, entendeu? Sim, sempre ter um cuidado a mais ali com as coisas que você está fazendo, isso vai levar teu nível ali, né, numa apresentação. Mas sempre balanceando, assim, não... Também, assim, eles vão te Não, pedir, não vai entregar um Z, entendeu? Assim, mostra uma proatividade, mas também não foge do escopo. E agora pensando assim em como você estava lá, né, no Brasil, que você falou que você não tinha tempo para a família, trabalhando hora extra a rodo e olhando para a tua posição hoje, trabalhando aqui em Malta, né? Valeu a pena? Muito. Qualidade de vida? Como que é essa mudança? Qual que é a diferença? É uma diferença absurda, assim, eu posso... Assim, eu tenho infinitos exemplos, mas acho que o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou dar dois, muito grande. Primeiro é férias. Quando eu saí do Brasil, ainda não tinha... Acho que a legislação mudou. Hoje você pode tirar até 3 férias, tipo 3 de 10, é uma coisa assim. Na época não tinha isso. Então você é obrigado a tirar férias. Uma coisa que aqui é sensacional não é só Malta, deixo bem claro, mas Malta tem, é você poder tirar um dia de férias. Eu conheço... É sensacional. Vai ter um feriado na quinta, você pega a sexta, você fica quinta, sexta, sábado, domingo, e você pega um avião, que aqui tem low cost, e você vai conhecer um país. Isso é muito barato. Isso é quase se você é uma pessoa organizada, planejou, cara, é quase um custo de final de semana de você ficar em Malta, às vezes. Talvez um pouquinho mais por causa do hotel. Isso é sensacional. Isso para mim é qualidade de vida. Isso é uma coisa que... E você poder usufruir enquanto você tá ali trabalhando. 3 dias eu consigo estar em outro país, que no Brasil você precisaria tirar ali 20 dias de férias, 15 dias de férias pra você viajar para um outro lugar, né? Exato. Então, Tem um cara que trabalhou comigo na outra empresa, que a gente estava trabalhando tanto, mas tanto, que sobrou tantas férias que ele falou, quer saber? Eu vou tirar todas, porque assim, você tem pelo menos uns 26 dias úteis, feriado não conta, final de semana não, é só útil. E você seleciona o sistema. Ele falou, vou tirar todas as sexta-feiras até o final do ano, só vou trabalhar 4 dias. Óbvio, eu acho que vale a pena bem enfatizar isso aqui. Eu acho que tem sempre um bom senso de você alinhar com o seu gestor, falar, tá tudo bem, é uma empresa no final. Sim. Mas no caso ele só trabalhou só 4 dias. Então, eu acho que aí que eu vou ligar com outro ponto que... Para responder a sua pergunta, uma coisa, o primeiro mês que eu cheguei na primeira empresa, eu estava acostumado com essa coisa do Brasil, como eu falei, trabalhando muito, hora extra. Estourou problema, sempre estourava problema, sei lá, 4 horas da tarde, porque era clássico, você não ia sair às 5, você ia ficar até às 8. Eu lembro, estourou um problema na empresa, eu falei, nossa, eu já mandei mensagem, falei, vou ficar aqui, já achando que ia... E aí, todo mundo focado para resolver o problema, e aí o cara levanta e vai embora. Já me deu até um sentimento. Falei, nossa, meu, que... O cara, né? Não tá nem aí pro negócio. Falei, nossa, mas tem um problema, né? Assim, tô acostumado com o Brasil, não pode ter problema, não posso sair do escritório sem problema, preciso resolver e pronto. Entendeu? Senão vão achar ruim, Exato. né? Aí o outro levanta. Eu comecei a ficar muito incomodado. Aí, um amigo meu, do meu time, que sentava bem perto de mim, ele começou a perceber que eu tava meio incomodado. Ele falou, tá tudo bem. Aí eu expliquei e falou, cara, Sérgio, não tem problema. O problema vai continuar amanhã. Entendeu? O horário dele deu, ele vai embora. Porque assim, eu conversei com um amigo meu em Portugal que ele fala uma frase que eu acho que
assim, meio que define isso que eu tô falando, assim. Quando você tá na América, assim, bem nos Estados Unidos, ou o Brasil, eu acho que é parecido com essa cultura, mas você vive para trabalhar. Aqui você trabalha para viver. E assim, eu comecei a pegar isso. Deixo claro que assim, se o sistema tá fora do ar, eles também vão trabalhar diferente. A gente trabalha às vezes de final de semana, faz, mas assim, é só quando é verdadeiramente necessário, assim. Porque antes vem o seu pessoal, a sua família, entendeu? Você tem que pegar a sua... Isso é uma coisa, assim, pra mim, sensacional, entendeu? Mudou total da água pro vinho. Exatamente. Por isso que eu acho que a qualidade de vida, respondendo sua pergunta, é outra, assim. Eu adoro a Europa. E agora, pra gente finalizar sobre as oportunidades para a área de TI, como que você vê esse mercado hoje? Tá chovendo vaga aqui em Malta ou mais ou menos? O mercado tá aquecido. Tá, assim... O mercado aqui, eu nunca vi, não apareceu, como eu falei, oportunidades, assim, sempre tem alguém falando no LinkedIn. Eu acho que vale ressaltar, nesse momento que o vídeo está sendo gravado, a gente está, o mundo pós-pandemia, nessa coisa, mas mesmo assim está aquecido. Antes da pandemia, eram assim, é um absurdo, isso vai voltar, isso é normal. Mas tem muita oportunidade, tem oportunidade para... desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno, sênior, a gente, QA, tester, tem oportunidade para UX, UI, tudo. Basta você querer aplicar, dar o seu melhor e sim, vai ter. Então, ó, galera de TI tem oportunidade aqui em Malta. Exato. E eu ainda colocaria um adendo aí, uma observação. Malta, não é assim, comparado com países como o resto da Europa, não é tão conhecido. Uhum. Mas isso que é o mais legal. Se você se informa, você vê. Você pode até procurar o que eu estou falando, você coloca no Google para você coloca uma média de salário. O salário de Malta, as mesmas posições comparado com Portugal, Espanha, Itália, os salários são muito melhores. São muito melhores. E por exemplo, Portugal tem muito gambiarra de salário, igual o Brasil. O governo pega muito, então eles te dão em vale refeição, vale gasolina, igualzinho no Brasil. Entendi. Aqui em Malta não, isso é uma coisa legal de falar, né? Sim. Que você recebe o seu dinheiro, assim, é isso. Só os descontos, né, do governo normal. Uhum. E até que você entrou nesse assunto de benefícios, assim, o que você tem hoje no seu trabalho que é a mais do salário? Você tem benefício de plano odontológico, plano de saúde? Assim, o normal, o normal é você vai ter plano de saúde e é comum pagarem a academia para vocês aqui, entendeu? Você tem um budget destinado à saúde, não precisa ser academia, pode ser jogar bola. E esses são, assim, os mais normais. As empresas de iGaming, elas têm normalmente também mais benefícios. É mais atrativa a oferta. Exato, eles têm muitos benefícios. Isso se estende também para a sua família, porque ele comentou aqui, né, que você veio com a sua esposa. Isso. Então isso se estende também para a sua família, em relação a essas questões de saúde e tal? Então, os planos de saúde, sim, você pode acrescentar dependentes. Tem um valor que você paga, mais barato que se você fechar assinando por conta. Sim, você pode adicionar. Tem benefícios que você pode. Por exemplo, tive já benefícios que essa empresa que eu tô e a primeira também tinha essa, que você tem desconto em estabelecimentos, assim, eles têm parceria. Então, por exemplo, sua família vai usufruir disso também, porque você vai lá e isso vai... Então, para quem tem, né, esposa, marido, filhos... Sim, você pode trazer, se essa era uma dúvida, né? Exato. Se você conseguir uma oportunidade de emprego, você pode trazer. Eu vim com a minha esposa e sim, o brasileiro pode ficar 3 meses aqui como turista e o que Malta pede é você, tecnicamente, você só pode submeter o family member, que é a sua família e seus filhos, a partir de 3 payslips, 3 olerites. Então dá mais ou menos elas por elas, entendeu? Você ganha o seu terceiro e você já submete para ela. Então sim, dá. Dá para trazer todo mundo para cá, sem que, né, os dois tenham uma oportunidade. Exato. Enfim. Então é isso, espero que a trajetória aqui, tudo que o Sérgio contou para vocês hoje tenha ajudado, tenha inspirado. E deixa aqui nos comentários se você tem qualquer dúvida para o Sérgio também em relação à área, né? Exato. Tudo que der para ajudar, a gente está aqui para ajudar. E é isso, gente. Muito obrigada novamente por compartilhar um pouco da tua história. Foi muito legal. Obrigado, hein? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau.